Beneficiários de planos de saúde terão direito a novos exames, consultas e medicamentos. Veja também. Feira Mariana pretende incentivar a adoção de cães e gatos abandonados. TV UFOP abre vagas para a seleção de bolsistas. E na nossa entrevista de hoje vamos falar sobre a depressão pós-parto. Olá, a gente começa o jornal de hoje falando sobre a saúde das mães. O nascimento de um bebê geralmente é um momento de muita alegria para toda a família. Mas é comum que as mães sintam um pouco de tristeza nesse período. Por isso mesmo é preciso ficar atento caso esse sintoma comece a se agravar, o que pode ser sinal de depressão pós-parto, doença que exige acompanhamento médico. E para falar sobre esses sintomas e os tratamentos da depressão pós-parto, eu recebo aqui no estúdio o psiquiatra Lucas Gomes. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Olá, obrigado. Lucas, qual a diferença entre aquela tristeza comum e a depressão pós-parto? A tristeza, vamos dizer assim, todos nós a experimentamos em algum momento da vida, né? É como a alegria, é como a raiva, como o medo. É um sentimento, no mais das vezes, transitório. Ele muda ao longo do dia. E o que vai, normalmente está associado a alguma situação vivenciada ou percebida como uma perda, né? Então, ela é esperada, é um sentimento normal a tristeza, vamos dizer assim. A depressão já seria uma alteração do humor. Então, é uma tristeza, mas é uma tristeza, assim, a intensidade dela é grande, desorganiza a pessoa, e ela vem acompanhada de uma duração inusual, né? Então a pessoa já acorda de manhã cedo, sem vontade de levantar, experimenta uma fadiga ou uma falta de energia ao longo do dia, sem ter feito nada que justifique esse cansaço, essa fadiga, né? Sente uma sensação às vezes de desconforto, descrita como um aperto no peito, uma sensação de constrição, daí que vem a palavra depressão. Etimologicamente ela significa assim, essa sensação de aperto sobre o peito, né? Às vezes uma vontade de chorar que não está relacionada com os eventos, e é comum também a gente observar alterações de sono e de apetite e da ideação. A pessoa começa a experimentar uma visão muito negativa a respeito de si mesmo, das relações delas com os outros e com o mundo, né? Uma visão muito pessimista, vamos dizer assim. E, doutor, existe uma explicação para a depressão pós-parto? Assim, quais são as causas? Essa é uma boa questão. Eu diria que há muitas tentativas de explicar o que é a depressão no pós-parto, mas, de fato, nós somos ainda muito ignorantes a respeito das causas. Dependendo do modelo explicativo, nós podemos valorizar mais a depressão com causa biológica, sociais ou psicológicas, ou ambientais, experiências que a pessoa vivenciou. Ela pode predominar, mas o modelo atual, o que eu compartilho, aceito como mais adequado à explicação, é um que considera que em maior ou menor quantidade, cada uma dessas causas estão envolvidas na manifestação da depressão pós-parto, né? Sim, doutor, a mãe geralmente que sofre de depressão pós-parto, ela recebe um julgamento das pessoas muito ruim, né? Como se fosse uma falta de amor pelo filho, falta de atenção. Como que a família, os amigos podem ajudar a mãe a superar essa doença? Eu diria o seguinte, que em parte a própria medicina ela é responsável por essa situação. Do outro lado, eu acho que também a nossa sociedade ela produz uma expectativa e coloca essa expectativa sobre a mãe, né? Então, se a gente for lembrar assim, qual que é a imagem da mãe
quando ganha a criança. Nós vamos lembrar daqueles quadros das Madonas da Itália, né? Iluminadas, sorridentes, com uma criança rechonchuda, risonha, assim, uma admirando o outro, é uma troca muito intensa, né? Essa família nuclear, pai, mãe, filho, a mãe com muitas responsabilidades associadas à educação e à criação do filho, ela sofreu muito a influência da igreja. Então foi de uns 100 anos para cá que essa expectativa, essa grande expectativa social foi colocada sobre as mães. E nesse sentido, é com muita estranheza que muitas mães vivem uma situação de tristeza no pós-parto, porque elas, num certo sentido, elas estão identificadas com aquela imagem de mãe Maria, né? Então sair disso, dessa alegria, é vivida com muito desconforto mesmo. Sim, e doutor, quais os tratamentos para a mãe que sofre de depressão pós-parto? Então, trata-se às vezes de compreender esse momento como um momento complexo e o cuidado, ele está relacionado com isso. Nas situações que não são a maioria, e é bom que se diga que tem, de modo geral, tem uma boa evolução, que está indicado o uso de uma medicação, o uso racional de uma medicação, então, normalmente, junto a isso está indicado também o desmame da criança. E quando a situação não requer, pela gravidade, o uso de uma medicação, pela intensidade ou a duração, o uso de um medicamento, um melhorador de humor, muitas vezes um acompanhamento com um psicólogo, algumas entrevistas pode ajudar, pode ser muito útil, servindo meio que assim para que a mãe possa ressignificar todas essas mudanças que estão acontecendo com ela e, assim que possível, que a mãe também tire um pouquinho de tempo para se cuidar, né? Sim, doutor, para finalizar, o homem, o pai, pode vir a ter depressão pós-parto também? Esse é um conceito que chama síndrome de Courvage, que à medida que a gravidez vai acontecendo, que o homem ele vai vivendo alguns fenômenos parecidos com a gravidez. Por exemplo, a mulher começa a engordar muito, aí o sujeito começa a engordar muito. Isso então, é comum? Isso é um evento que acontece, não é infrequente. Parte, talvez, dessa tristeza que pode habitar um homem aí nesse momento pode estar muito mais relacionado a um certo sentimento que ele está meio de fora, né? Porque a atenção que a esposa dava para ele vai dar para a criança, ou ele vai ter que entrar nisso cuidando do filho mais velho. Mas dizer assim, de uma verdadeira depressão por essa razão, não me parece assim razoável. Ok, doutor Lucas Gomes, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. E vale reforçar que em caso de suspeita de depressão pós-parto, é preciso procurar um psiquiatra. O CAPS de Ouro Preto oferece tratamento pelo SUS. O telefone é o 3559-3266. Beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos terão direito a 21 novos procedimentos em saúde a partir do ano que vem. Essa medida, anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no fim do mês passado, amplia o número de consultas com fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. Também entram nessa lista novos tipos de exames em laboratórios, próteses e um remédio para tratamento do câncer de próstata. Segundo a ANS, a medida vai beneficiar mais de 50 milhões de pessoas atendidas por planos de assistência médica e outros 21 milhões de usuários de planos odontológicos. No nosso blog você confere a lista completa dos 21 novos procedimentos. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Será realizada no próximo sábado, dia 7 de novembro, a primeira feira de adoção de animais de Mariana. A ação quer buscar novos lares para cães e gatos abandonados e orientar a população quanto ao bem-estar desses bichinhos. Qualquer pessoa maior de 18 anos vai poder adotar os animais. Basta comparecer ao local, levando identidade e comprovante de residência. Também vai ser preciso assinar um termo de responsabilidade que será disponibilizado pelos organizadores do evento. A feira acontece a partir das 10 horas da manhã no Centro de Convenções de Mariana. Vale ressaltar que todos os animais já estarão vacinados, castrados e vermifugados.
E uma última notícia, você que tem interesse em trabalhar em televisão, pode se inscrever para uma das vagas de bolsista do Núcleo de Conteúdo aqui da TV UFOP. As oportunidades são para apresentador e roteirista, editor de vídeo e videografista. Podem se candidatar estudantes de graduação da UFOP de qualquer curso a partir do 3º período e com disponibilidade para trabalhar 15 horas semanais. O valor da bolsa é de R$ 300 por mês. Os currículos serão aceitos até o dia 8 de novembro e devem ser enviados para o e-mail tvufop@gmail.com. Na página da universidade você encontra o edital completo e as demandas específicas para cada vaga. Boa sorte a todos! E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.